Salve, galera, semente na área. Tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aí que eu estou aqui num fundo diferente. Esse é um quadro novo que eu estou lançando aqui no Semente Podcast, que é eu reagindo a alguns vídeos aqui de espiritualidade livre, saúde mental, ufologia, enfim. Então, esse aqui é o meu primeiro vídeo. Tomara que vocês gostem. Vão bater um papo da hora, mas antes disso eu vou dar aquele recadinho que eu dou sempre. Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Compartilha essa live e comenta depois, beleza? E é o seguinte, se vocês gostarem desse vídeo, posso fazer mais vezes e posso fazer ele como live também, né? Fazer uma live com vocês interagindo na hora e a gente vai reagindo aos vídeos, beleza? O vídeo que a gente vai reagir hoje é do Carlos Mendes, grande Carlos Mendes, que veio aqui no Semente Podcast algumas vezes. Veio bastante lá no Café do Black, né? Que era o outro canal. E que o Carlos Mendes é do canal Afinal Que Somos Nós, grande entendedor de EQM. E esse vídeo que a gente vai reagir dele, ele foi lá no podcast no Pod People, acho que é isso. Beleza? Vamos pro vídeo. Eu vou assistindo, vou comentando, vocês comentem aí também depois e vambora. George Ritchie, chamado Return from Tomorrow, Retorno do Amanhã. Ele é um psiquiatra. Ele ficou morto por 9 minutos. Ele reconheceu o próprio corpo quando ele voltou pelo anel da mão. A mão estava fora do lençol. Então vocês viram, né, galera? O cara psiquiatra teve ali o lance da EQM dele e ele reconheceu por causa do anel da mão. Então imagine para esse cara depois como que ficou sendo psiquiatra, porque essa galera não acredita muito nesse lance de EQM, espiritualidade, enfim, do lance do espírito, como que ficou a cabeça dele. Mas vambora. Não sei se você já ouviu falar, tem uma história da Pamela Reynolds, que ela tinha um aneurisma muito profundo. Então, tem até um documentário da Discovery Channel sobre o caso dela. E ela, nenhum médico se aventurava a operá-la por causa do acesso ser muito complicado. Até que teve um que teve coragem, falou: eu vou resfriar o seu corpo, vou tirar o sangue do seu cérebro. Tá? Quer dizer, você vai ficar morta por um tempo. Pra eu mexer lá. E ela saiu do corpo, viu tudo, descreveu toda a operação, como foi feita, de uma forma que virou esse documentário. Então, tem uma coisa que é um pouco irritante, se me permite a palavra, Por favor. que é perceber a negação da medicina de alguns médicos, digamos assim, e de muita gente, além da medicina, devo incluir os físicos também, de negar o óbvio. Vamos lá, é muito interessante isso que o Carlos está falando, porque é muito real. Vários médicos ou psiquiatras, né, que são médicos também físicos, eles veem esses relatos, né, principalmente os médicos no hospital, que veem o relato da galera que tem EQM, né, galera tem a EQM, depois fala o que aconteceu e os caras não conseguem, sei lá, absorver isso ou aceitar que é algo da espiritualidade. Tem um brother meu irmão, o Baltazar, que ele é médico e tal, na Alemanha, e a gente já até conversou isso, pelo menos um tempo atrás, a gente chegou a conversar sobre isso, e eu via que ele não aceitava muito esse lance da espiritualidade, que a pessoa podia ter uma EQM, meio que ele achava que poderia ser alguma coisa do cérebro. Então a galera realmente não aceita muito isso. Médicos que virem esse vídeo, comentem aí. Eu quero saber por que vocês acabam não aceitando a hipótese de uma EQM, algo dentro da espiritualidade.
né? Que é algo sobrenatural. Comenta aí, gente, vamos lá. Porque veja só, se uma pessoa, como já aconteceu algumas vezes, uma pessoa está na sala de cirurgia, sob anestesia geral, inconsciente, ela relata ter visto um pé de tênis no telhado, num ponto que é inacessível para ser visto por alguma janela, e depois as pessoas vão lá e veem que o pé de tênis está lá exatamente. Matematicamente, isso é uma prova. Uhum. É uma prova. Que tipo de prova? De que existe alguma coisa depois da morte? Não. É uma prova de que alguma coisa dessa mulher viu esse tênis. Numa linha do tempo diferente do que estava ocorrendo. Padronizada, que eu estou dizendo. Por exemplo, Sim. Quando a pessoa esfriou, né, a Pamela, esfriou o cérebro, ela ficou morta por alguns minutos, certamente, que ela vê a sua cirurgia e descreve como foi, ela estava num outro tempo que não era aquele tempo vendo, porque ela estava de outro ângulo vendo aquela cena. Vou falar sobre o... Galera, eu não vejo como tempo. Isso, eu vejo como se fosse você tivesse num tipo um mundo paralelo do nosso, né? Porque o corpo dela foi esfriada. Essa consciência, esse espírito, vamos dizer assim, saiu do corpo. Só que ela tava vendo a cirurgia na hora, no mesmo tempo. Eu não vejo como tempo, vejo como se fosse um mundo paralelo, uma outra dimensão. Não sei se vocês concordam com isso, mas vamos lá. Tempo em seguida, uma Então, coisa vamos linda. Agora, se essa mulher viu, e te falo, isso já aconteceu várias vezes. Já teve um caso de um cara que, num acidente de carro, tá na ambulância, ele desacordado, inconsciente, e tiram a dentadura dele, colocam numa gaveta na ambulância, tal. Ele vai para o hospital, se recupera, recebe alta, ele fala, cadê minha dentadura? Mas, como assim? Ninguém sabia? Ele fala, mas ficou na ambulância, porque ele viu. Isso num caso do canal Afinal que Somos Nós, também aconteceu mais de uma vez. Sabe, de um cara que num acidente, era uma ponte, ele viu a enfermeira tirando a ponte, colocando num copo de plástico com água e deixando numa sala ao lado. E também na hora que ele recebeu alta, não sabiam, e ele falou, tá lá, e estava. Então, matematicamente, está provado que alguma coisa daquela pessoa foi até lá. Que não foi o físico. Não foi o físico. Então, isso, no mínimo, é o suficiente, logicamente, para nós afirmarmos que a consciência é algo que transcende o corpo e que pode funcionar em momentos em que nós pensávamos que não podia, como o corpo estar inoperante. Tá? Mas parece que com o tempo as pessoas esquecem e voltam a questionar. E de vez em quando voltam, não, porque tem anóxia aqui, o cérebro ficou 4 minutos. Gente, tem alguns casos, tem um livro espetacular do George Ritchie, chamado Return from Tomorrow, Retorno do Amanhã. Ele é um psiquiatra, né? Não sei se você conhece esse livro. Não, esse livro eu não conheço. Espetacular. Ele ficou morto por 9 minutos. Estava com lençol. Já cobrindo o corpo. Ele reconheceu o próprio corpo, quando ele voltou, pelo anel da mão. A mão estava fora do lençol. É o que ele descreve. Então, parece que nada adianta todas essas coisas. Volta-se a questionar. Fala, gente, chega. Já está provado. Não termina aqui. Está provado matematicamente. Agora eu quero falar sobre o tempo. Por favor. Então, galera, com certeza tá provado porque, tem muitos relatos de EQM, como a projeção astral, que são coisas um pouco diferentes, mas parecidas. Muitos relatos de projeção astral, mas tem alguns relatos, como
o Saulo Calderon e o Wagner Borges, porque os caras encontram pessoas. Eu já vi relato do Saulo, e ele encontrou uma pessoa na projeção astral, e no outro dia ela falou, você estava desse jeito, desse jeito, desse jeito. E a pessoa fala, como que você sabe disso? Então são evidências, meu, que ajuda a comprovar isso. O tempo é uma coisa que as pessoas até notam que eu consigo não entender o que significa não ter tempo fora daqui. Fala, mas como assim não tem tempo? Porque se você me relata duas coisas diferentes, acabei de definir um tempo. Então, eu também lido com a dificuldade da pessoa contar em palavras o que acontece lá, fora daqui. Sim. E teve uma experiência que já foi ao ar, do Ricardo, que é maravilhosa, foi ao ar recentemente, e aí ele perguntou sobre o tempo. E a resposta que deu foi a resposta mais linda, que me deixou sem resposta. Que o ser falou para ele, vocês, onde vocês estão, o tempo é como uma água que passa embaixo de uma ponte, sabe? Chega até você, então você está olhando, aquela água ainda vai passar, então é o futuro, ela passou, é o presente. E na hora que ela está para lá, é o passado. Ok, até entendi. Aí ele falou, quando você está aqui, é como se você mergulhasse nesse rio. Eu fiquei sem saber o que falar. Quer dizer, então, o tempo é o rio. Para mim, é o rio que passa embaixo da ponte, passa na minha frente e vai para lá. E aí, é como se eu mergulhasse nesse rio. E eu junto todos os tempos. Pois é, aí cada um pensa o que quiser sobre isso. A sensação que me deu é que eu estou dentro de todos esses parâmetros de tempo. Se eu mergulho, eu posso ter o passado, eu posso ter o presente e o futuro. É como se eu estivesse nesse fluido onde tudo... Eu acho que a sua leitura é a que ele aguardava que eu tivesse, ou que o Ricardo tivesse. E é interessante, se você pensar sobre o que é o acesso linear ou não. Vamos lá, galera, rapidinho. Sobre esse lance do tempo, eu acho que é isso. Pelo que eu entendi, né? O lance da água, né? Que é o começo, meio e fim, né? A água tá passando. E quando você mergulha nessa água, você é uma coisa só. Você tá dentro do tempo. Então é passado, presente e futuro. É isso que eu entendi. Mas dando um adendo aqui, também falando do tempo. Essa semana eu fiz na segunda-feira eu fiz um podcast com a Shelly. E ela conta o relato dela de EQM. E tem uma hora que ela fala do tempo pra ela, que quando ela tava fora do corpo, ela via as pessoas, né, no hospital andando bem devagar, tipo câmera lenta, bem devagar. Então deu para entender que o tempo nessa outra dimensão, vamos dizer assim, é muito mais rápido. E ela falou que quando ela estava nesse outro lugar, parecia que ela passou muitas horas, enquanto aqui passou poucos minutos. Então é muito diferente mesmo. Eu contando uma história para você aqui, eu estou contando de uma forma linear, como é o tempo que eu imagino aqui. Eu estou contando a história e tudo que eu contei virou passado, o que você está ouvindo é o presente e o que eu ainda vou contar é o futuro. Mas se você grava isso vira uma tripa de vídeo num programa de edição, num computador, você tem um acesso não linear. Você tem como olhar fazer de qualquer maneira. Você olha o passado, o presente e o futuro. Um livro que a gente lê da mesma forma. Eu não posso mudar nem o passado, nem o presente, nem o futuro, mas eu posso acessá-lo. Então, eu achei interessante perceber isso, porque me mostrou como na nossa vida cotidiana a gente já experimenta essa simultaneidade de acesso. Mas isso não resolve. Mas, de qualquer jeito, eu acho que a soma dessas coisas
serve para ampliar a nossa compreensão do que é viver, e eu sinto que, ao longo dos anos do canal, estão mudando as informações que estão chegando. Não sou só eu que estou aprendendo, mas estou sabendo perguntar melhor. Eu acho que isso também. As Sabe? duas coisas, né? Mas assim, é como se... Às vezes eu falo, mas o que está acontecendo? Por que isso? É uma sensação, como se nós estivéssemos tendo, nesse momento, a permissão de saber mais. Muito, 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 muito bom. Muito, muito, muito bom. Galera, esse vídeo do Carlos Mendes, muito bom. Primeiro, Carlos, beijão pra você, você é um fofo, né? Se caso ele ver esse vídeo. Mas é isso, eu acho que tem muitas provas sobre a EQM. Muitas provas que não tem como falar que, pô, o cara tá delirando, o cara tava dopado. Não, mano. O cara tava numa situação ali, acamado, inconsciente, e o cara relata que foi pra um lugar, mas relata que assistiu à cirurgia, viu o que as pessoas estavam falando dele, viu tudo que estava acontecendo na situação ali, e aí volta a relatar isso, e algumas pessoas ainda têm dúvidas, ficam questionando. Porra, cara, meu, tá aí, tá na cara. É só abrir a cabeça pra isso. É só abrir a cabeça. Mas é isso. O vídeo foi esse, galera, super rápido. Comenta, dedo no like, beleza, né? Dá aquele joinha, compartilha, que vai ajudar muito esse vídeo aqui, ajudar o canal. E se vocês querem mais vídeos assim, também comenta, beleza? Se vocês querem lives assim também, que eu assista um vídeo com vocês junto com o chat, também comenta, pede aqui, tá bom? Tamo junto, o vídeo foi esse. Beijo do Black, como vocês sabem. Fui, papai. Valeu.